Bom, pessoal, temos aí a questão 2, que diz o seguinte. A figura a seguir mostra um prisma pentagonal reto. Quantas faces, arestas e vértices, respectivamente, tem esse prisma? Pessoal, vocês vão notar que essa questão número 2 aqui não requer nenhum raciocínio mais elaborado para resolver ele, não. Aqui basta você contar a quantidade de cada uma dessas três estruturas aqui que compõem o seu poliedro, ok? Então, essa questão aqui é resolvida apenas aí pelo poder da observação, ok? Então, vamos lá. Vamos contar aí a quantidade de faces, arestas e vértices. Você vai ver o seguinte, que a quantidade de faces desse prisma aqui pentagonal são 7. Por que são 7? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. De cima para baixo, a gente tem essa face aqui que é o pentágono, certo? Certo? A gente vai ter 5 retângulos na área lateral, certo? Ó. Então, uma até agora, certo? Um retângulo aqui. Então, com o de cima 2, certo? Com o pentágono de cima 2. 3. 4. 5. 6, certo? Com o pentágono da base, a gente tem 7. Então, esse prisma aqui pentagonal tem 7 faces. E a quantidade de arestas, pessoal? Então, aí de cima para baixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? E a quantidade de vértices? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, aqui a gente tem 5 mais 5, que são 10, certo? Qual a alternativa que corresponde a essas quantidades aqui? Essa alternativa é a alternativa D, certo? Então, a gente tem que esse prisma pentagonal aí tem 7 faces, 15 arestas e 10 vértices, ok? Então, a questão é muito simples. Dá para você resolver ela apenas observando aí a figura, ok? Bom, então vamos lá. Questão número 3. Está dizendo o seguinte. A figura representa um prisma reto, ok? Se f é um número de faces desse prisma, v o seu número de vértices e a o número de arestas, o número v mais f menos a é igual a, certo? E daí as alternativas para a gente. Então, uma forma de resolver isso aqui, pessoal, é determinando aí o número de vértices, faces e arestas desse prisma, certo? E encontrando a resposta, após fazer aí essa continha, ok? Então, vamos lá. A quantidade de faces desse prisma são 5. Por que são 5? Ó? Indo da esquerda para a direita, ok? Então, a gente tem esse triângulo aqui, que é uma das bases, certo? Então, 3 retângulos ao entorno. Então, portanto, até agora até 4. Então, vamos aí, ó. 1, 2, ok? 3, 4, com o retângulo da base, certo? E 5 com o triângulo lá da direita, ok? Então, portanto, a gente tem 5 faces. E a quantidade de arestas? Vocês vão ver que são 9. Indo da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a quantidade de vértices? A quantidade de vértices são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então vejam que quando você pega e coloca esses valores nessa formulinha aqui, pessoal, ó, V menos A mais F, pessoal, tanto faz aí o A vir, você subtrair o A antes e depois somar o F, certo? Quando pegar e somar o F primeiro e depois subtrair o A depois, tanto faz, ok? Então, V menos A mais F dá quanto? Ó, V é 6, A é 9 e F é 5. 6 mais 5
11. 11 menos 9 dá 2. Então, a alternativa correta aí seria a letra B. Uma outra forma de resolver isso aqui, pessoal, é o seguinte. A gente sabe que o quê? Isso daqui nada mais é que o quê? A relação de Euler. A gente, se isso daqui é um prisma, certo? A saber, um prisma de base triangular, ele é um poliedro convexo. Se ele é um poliedro convexo, vale a relação de Euler. E a relação de Euler, sempre a gente tem que o quê? A gente tem que sempre, quando você soma o número de vértices mais o número de faces e subtrai o número de arestas, esse resultado sempre é igual a 2. Então, pessoal, você poderia resolver dessas duas formas, certo? Ou você conta as quantidades dessas estruturas aqui que compõem o seu poliedro, certo? E faz as contas. Ou, por você saber que isso daqui é um prisma, e por ser um prisma ele é um poliedro convexo, vale a relação de Euler. E a relação de Euler é o quê? Sempre quando você pega a quantidade de vértices menos a quantidade de arestas mais a quantidade de faces, esse resultado vai ser sempre igual a 2, certo? Então aqui você faria conta, aqui você utilizaria apenas o conhecimento que você tem aí da matéria, ok? Então, bem tranquilo. Bom, vamos aí à questão agora número 4, ok? Está dizendo o seguinte, a figura a seguir é um prisma hexagonal, ok? O quadro mostra como 4 estudantes classificaram como verdadeiras V ou F, ou falsas F, as proposições 1 e 2 sobre esse prisma, certo? Então tá aqui, ó, as duas afirmações sobre esse prisma. E a gente tem que identificar quais dos alunos acertaram o valor delas, certo? Então, para isso, primeiramente, a gente vai classificar se essas duas afirmações são verdadeiras ou falsas, para a gente comparar com as respostas dos alunos e identificar aquele que acertou, ok? Então, vamos lá. Está dizendo o seguinte, que nesse prisma existem 4 pares de faces paralelas. Então, a gente vai observar aqui para ver se isso é verdade. Então, veja aqui, ó, começando com a base, que é o hexágono. Veja que você tem aqui uma face, que é o hexágono, certo? E ela é paralela a quem? Ao hexágono lá de trás, certo? Então, aí, um par a gente já tem. Vamos ver se tem mais 3 para dar os 4, ok? Considerando esse retângulo aqui, pessoal, agora. Ó. Esse retângulo aqui, ó, ele é paralelo ao retângulo, esse aqui está lá atrás, ok? Bom, então aí já tem 2 pares, certo? O hexágono e os 2 hexágonos, certo? E esses 2 retângulos. Vejam que esse retângulo aqui de cima, pessoal, ele também é o quê? É paralelo ao retângulo de baixo, certo? Então, nosso terceiro par. E 5, e qual que é o quarto? O quarto é esse retângulo aqui, é esse par aqui, ó, formado por esse retângulo e esse retângulo daqui, ok? E por que eles são paralelos, pessoal? Porque a gente sabe que no hexágono aqui, por esse ser um hexágono aqui, pessoal, e é um hexágono aí regular, então você vai ver que esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse é paralelo a esse, certo? Então com isso você determina que todos esses retângulos aqui são paralelos aos seus opostos, certo? E, da mesma forma, pessoal, por ser retângulos que formam aqui a lateral do seu prisma hexagonal, eu sei que esse lado é paralelo a esse, assim como esse é paralelo a esse, e assim por diante. Então, portanto, esse hexágono é paralelo ao de trás. Então, portanto, pessoal, essa primeira assertiva, ela é verdadeira. Por quê? Porque existem, sim, 4 pares de faces paralelas. Ó. Os 2 hexágonos são paralelos. Esse retângulo aqui é paralelo a esse daqui. Esse retângulo aqui de baixo é paralelo ao de cima. E esse daqui é paralelo a esse. Ok? Bom, e qual que é a segunda afirmação, pessoal? A segunda afirmação é o seguinte. Está dizendo que o número de arestas desse prisma é igual ao número de seus vértices. Certo? Bom, então, para isso, pessoal, a gente tem que comparar. Então, vamos contar aí a quantidade de arestas e de vértices, certo? Que ele está falando que a quantidade de arestas é igual à quantidade de seus vértices. Então, vamos verificar se isso acontece, ok? Então, vamos lá, quantidade de arestas, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, certo? Então quer dizer que a gente tem 18 arestas, ok? E a quantidade de vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vejam que a quantidade de arestas e de vértices são diferentes, certo? Porque uma é 18 e a outra é 12. Portanto, essa afirmativa aqui ela é falsa. E vejam o seguinte, pessoal, que a gente já poderia classificar que essa daqui seria falsa apenas utilizando a relação de Euler, certo? Pessoal, a gente tem o seguinte aqui, ó, voltando aqui na relação de Euler para vocês, que é essa aqui. Se você tem que a quantidade de número de arestas é igual ao número de vértices, quer dizer o seguinte, que isso daqui se anulam, certo? Quando você tem uma quantidade que é igual a outra, e quando você pega ela e subtrai por ela mesma, você fica com zero. Quer dizer, então, que a quantidade de faces desse meu hexágono seria igual a quanto? Pela relação de Euler, seria igual a 2. Por que seria igual a 2, pessoal? Lembrando que isso aqui, por ser um prisma, ele é um poliedro convexo. Se ele é um poliedro convexo, quer dizer que vale a relação de Euler. E se vale a relação de Euler, se a afirmação está dizendo que isso é igual a isso, quando você faz isso menos isso, você tem zero. Você fica com o quê? Que esse poliedro, então, teria o quê? Apenas duas faces. E não existe poliedro apenas com duas faces. É possível de você montar um poliedro com apenas duas faces. Ok? Então, portanto, pessoal, isso daqui estaria falsa apenas por esse raciocínio. Mas, ou seja, estou dizendo aqui para vocês que uma outra forma de vocês considerar que isso aqui realmente é falso, sem ter que contar o número de arestas e o número de vértices. Apenas utilizando esses conhecimentos, que por isso daqui ser um prisma e, portanto, então um poliedro convexo, vale a relação de Euler. E se a relação de Euler vale, se você tem a quantidade de vértices é igual à quantidade de arestas, V menos A vai dar zero. Então quer dizer que a quantidade de faces vai ser igual a 2, pela relação de Euler. Certo? E que isso é impossível. Então, portanto, pessoal, quer dizer que essas afirmativas são o quê? A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Você vai ver que o único aluno que acertou na hora de qualificar essas afirmativas foi o Arthur, porque foi o único que considerou verdadeiro para a primeira e falso para a segunda. Os outros acertaram no máximo uma questão, ok? Então, quem acertou as duas classificações, certo? Foi o Arthur, ok? Então, pessoal, aí dica para vocês na hora de vocês estarem fazendo aí o vestibular. Sempre prestem atenção no que se está perguntando. Vejam o que está perguntando quem acertou as duas. Poderia muito bem perguntar quem errou as duas, assim como que quem acertou apenas uma. Ok? Então sempre prestem atenção no que se está perguntando. Circulem se for necessário, se isso ajudar vocês. Eu acho muito interessante circular. Então sempre circulem palavras-chave, os dados, certo? E palavras aí de restrição, como nunca, sempre, não, exceto, certo? E assim por diante. Então, vou ficando por aqui. Resolvo com vocês as próximas questões nas próximas videoaulas. Então, um abraço. Fui!